Brasil não se encontra em situação de equilíbrio, diz o diretor executivo da IFI. O diretor executivo da instituição fiscal independente, Marcos Pestana, disse ontem que o país precisa fazer um esforço de ajuste para evitar consequências muito graves nas contas públicas no próximo ano. O economista participou de uma reunião de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, para analisar a evolução do quadro fiscal brasileiro. O Brasil não se encontra em uma situação de equilíbrio. Há um ajuste a ser feito. O crescimento desordenado e agudo da dívida pública pode trazer consequências muito graves. O Brasil precisa produzir um superávit primário de 1,5% do PIB, Produto Interno Bruto. No entanto, desde 2014, com exceção de 2021, produzimos déficits. E tudo indica que o deste ano vai girar entre 1 a 1,4%. A meta do déficit zero para 2024 é um objetivo desafiador, afirmou. Marcos Pestana citou proposições aprovadas em análise no Congresso Nacional como exemplo da preocupação do país com a questão fiscal. Ele destacou que o voto de desempate do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do COAF, no novo arcabouço fiscal, e a reforma tributária. As informações são da agência Senado. Tá aí. Nós estamos falando dessa questão fiscal, tudo mais. Zerar déficit. Precisa de 1,5 de crescimento no PIB, já que nós temos 1,4 de déficit. Simples assim. Esse é o resultado de quando você pensa que o voto não tem consequência. O voto tem consequência e nós estamos vendo. O país não chegou até o ano não chegou até o final e o país está quebrado. Essa é a verdade. Essas maquiagens que o governo fala, não, incentiva para compra de carro, PAC e não sei o quê, nada além disso. Quem esperou picanha não vai receber, essa aqui é a verdade. Quem achou que estava tudo muito bem, vai ter goela abaixo aí, um novo imposto, né? Eles falam, não é imposto sindical, é sim, só mudaram o nome para contribuição sindical e o país naufraga. Esse governo não tinha proposta quando foi eleito, essa é que é a verdade. Quem votou sabia disso, que não havia proposta, porque a esquerda não tinha e não tem uma proposta para o país. A prova disso é que estamos finalizando o ano, ninguém viu nada, além do que a gente assiste. Aumento da gasolina, esse superávit que a matéria fala que precisa, né, acontecer para zerar as contas. De onde é que vai vir esse superávit? O que a gente assiste na TV, nas notícias, é totalmente ao contrário. Empresas quebradas, o número de recuperação fiscal e falência é um absurdo que a gente vê, né, nas notícias, então nada além disso. Esse foi o resultado e a consequência de colocarem no poder um governo que não tinha um planejamento e muito menos responsabilidade fiscal. Só pensa em gastar. Tá aí o resultado. Júnior? Os gastos não param e não tem dinheiro para pagar tudo isso. Essa que é a grande verdade. O país está cada vez mais endividado. Mais uma vez é um alerta que é feito aí sobre esses gastos desenfreados e a coisa parece que não tem fim. O que é muito preocupante. Agora, o ponto que eu gostaria de levantar é o seguinte: eu não me importaria se os gastos públicos no Brasil tivessem algum destino. Se tivéssemos gastando aí para construir linhas férreas, como eu falei agora há pouco, para aumentar a nossa estrutura de saúde, de educação, dar uma qualidade de vida pro brasileiro, eu não me importaria. Pelo contrário, acharia para lá de louvável. O problema é que todo esse descontrole fiscal, ele está acontecendo na base de viagem, na base de contratação de um monte de gafanhotos. Essa que é a grande verdade. Uma cacetada de assessores. Criações de ministério para acomodar ali seus aliados políticos. E, na verdade, o brasileiro está ficando para trás de novo. De novo. E o que eu acho de estranho de tudo isso é que todo mundo já viu esse filme e botaram o filme para passar de novo. Como é que a gente vai entender uma coisa dessa? Não dá para entender. O orçamento público, ele tem uma peculiaridade. Ele é uma estimativa, ele é uma previsão de arrecadação dentro de uma compactação de gastos. É hipotético e ele vai se realizando dia a dia.
mês a mês, até ser concluído. O que acontece muitas vezes é se colocar algo que se observa fazer e às vezes a arrecadação não alcança, não te dá condição. E aí você tende a fazer e gerar dívidas com isso. É aquela situação básica de que você arrecada e de que você gasta. Você imagina quando você vai viajar, mas numa condição hipotética, você faz uma previsão de viagem. Você está ali com o teu orçamento na previsão de viagem. Chega no meio da viagem, acontece um contratempo. Algo que não estava no seu orçamento. E aí, como é que você faz? Você corre para um cartão de crédito, você corre para um cheque especial, você vai se valer de algum artifício para cumprir aquele orçamento. Agora você imagina o governo nessa situação. Então, a condição pública no Brasil é essa. É o famoso negativo. É o negativo. O negativo no especial, é usando o cartão de crédito, é isso que o governo está fazendo. Então, a situação preocupante nossa é como chegar lá com toda a propositura que foi feita para esse ano. Lógico, é como se o orçamento fosse algo vivo, perfeito, mas é necessário você ter um controle maior, uma antecipação maior, uma previsão melhor, e que você chegue ao final do ano com superávit, e não com déficit. Então, essa questão do orçamento fiscal é necessário que se possa observar com muita clareza e ser muito sério isso. Afinal de contas, você não pode superestimar as coisas. Quem superestima não alcança. E o déficit depois fica. E aí a conta pública é o trabalhador que paga.